Acabei de ler e analisar todo o relatório da Anvisa com relação aos cruzeiros, essa coisa de Omicron, essa paralisação. Estou com todos os detalhes aqui, os gráficos. Vai ser um vídeo um pouco longo, mas você vai gostar e vai tirar todas as suas dúvidas. Roda a vinheta! Salve marujos, aqui é o Bernardo, fui tripulante de diversas companhias de cruzeiro, naveguei por todos os 7 mares, sou autor do Guia de Cruzeiros e Portos do Brasil, publicado pela Folha de São Paulo, e agora estou com a agência de viagens especializada em cruzeiros marítimos. Zarpou! Salve marujos, tudo bem? Bernardo da bpcruzeiros.com, onde você compra o seu cruzeiro e você ganha o pacote prêmio de orientações e suporte via WhatsApp, para você embarcar tranquilo e seguro. E para quem não comprou o cruzeiro com a gente, nós temos o pacote Silver de orientações e suporte via WhatsApp. Esses pacotes são muito semelhantes, mas esse aqui ele tem algumas limitações porque a gente não tem acesso à sua reserva, e esse aqui você tem uma assessoria completa e orientações também, assim como o Silver. O Silver custa R$ 23,33, 10 parcelas, ou R$ 200 à vista, e você vai conversar diretamente comigo para poder tirar essas dúvidas de remarcação, carta de crédito, o que vale para você, reembolso, esperar, quando é que o reembolso vai acontecer, várias outras dúvidas que devem estar aí te azucrinando a cabeça. Então você vai conversar diretamente comigo e você vai ficar tranquilo e seguro, sabendo exatamente quais são as opções e a melhor que vai ser para você. Marujo, vou fazer uma versão em vídeo do relatório da Anvisa, tá? Eu não vou ler todo o relatório, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, então eu marquei em verde o que eu vou ler para vocês, e em vermelho é o que eu anotei, uma das minhas observações. Eu fiz 22 observações de todo o conteúdo desse relatório aqui, que mostra dados detalhados de cada navio, dos casos de Covid, fiz uns cálculos de porcentagem aqui para vocês verem um índice que talvez às vezes nem é coerente, porque não compara com nenhum outro modal ou estabelecimento para poder julgar. Enfim, eu estou adiantando muitos dados, mas vamos lá. Estou deixando aqui para vocês já verem o relatório da Anvisa, que está disponível ao público geral. Então, é só você colocar o número do parecer técnico aqui, não sei se o relatório, e colocar no Google que você vai ter ele à sua disposição. Ou então pelo link que eu vou deixar aí. Tá certo? Vamos lá. Do relatório. A viagem de um navio cruzeiro apresenta uma combinação única de preocupações com a saúde, uma vez que viajantes, tripulantes e passageiros de diversas regiões reunidos em ambientes fechados e semifechados, frequentemente lotados, podem facilitar a disseminação de doenças transmitidas de pessoas para pessoa por alimentos ou pela água. Mas vamos lá, primeira observação. Voos de longa duração, viagens de ônibus de longa duração e resorts não seriam com pessoas de diversas regiões, ambientes fechados e semifechados? Esses outros modais têm controle de capacidade máxima como nos cruzeiros? Sei que não existe quaisquer política de distanciamento social em nenhum desses outros modais, só com cruzeiro. Continuando, os surtos de navios podem ser sustentados pela transmissão entre os membros da tripulação que permanecem a bordo e por contaminação ambiental. Essa questão pode ser resolvida e acontece lá fora também, mas é uma questão que pode ser resolvida com certeza de não deixar os tripulantes presos no navio, como eu já comentei aqui em vídeos com vocês várias vezes e também no Instagram. Vamos lá, continuando. Ademais, ainda é bastante incerto como o perfil epidemiológico em embarcações de cruzeiros e em um contexto de pandemia de Covid-19 se desenvolverá, mesmo considerando o aumento da vacinação da população. Bom, meu comentário diante disso é que, como não sou epidemiologista, não posso opinar, mas posso indagar. E lá fora, desde agosto de 2020, que voltaram os navios, não serve de referência? E se você quer referência com relação a Omicron, que é o X da questão, a gente tem que ter um protocolo mais rígido e voltar a zarpar para saber o que fazer, se o protocolo está funcionando ou não, mas
e no dinamismo da coisa, que foi a proposta inicial do protocolo, ele sofrer atualizações em função do quadro epidemiológico do país. Não foi isso? Mas vamos continuando. Aí tem todo o protocolo aqui, na outra parte verde. Se vocês quiserem ver esses detalhes, vocês podem ver aí clicando no link. Mas vamos lá. Dessa forma, a temporada 21-22 teve início em novembro com a Mercê Preciosa, e depois com a chegada dos outros navios, que foi o Seaside, Costa Fascinosa, Esplêndida e o Diadema. Beleza. As viagens de cruzeiros marítimos estão restritas às águas, apenas águas nacionais. Aí entra naquele mérito que Argentina e Uruguai não foram cancelados cruzeiros, lembram disso? Ou seja, são cruzeiros de brasileiro para brasileiro em águas brasileiras, território nacional. Então, se a gente se contaminar, a gente está se contaminando entre si. Muito diferente do cenário de maior risco, que é na Europa, que o navio vai para diversos países, e também nos Estados Unidos, que quando vai para o Caribe, que praticamente cada ilha é um país. Continuando, o protocolo de testagem definido pela norma da Anvisa permitiu a verificação de um aumento vertiginoso dos casos de Covid a bordo das embarcações em operação na costa brasileira, provavelmente decorrente do surgimento da variante Omicron. Fato, A americana CDC, no dia 30 de dezembro de 2021, atualizou o nível Covid do Travel Health Notice do nível 3 para o nível 4, que é o mais elevado. A CDC recomenda a não viagem em navio, mas não proíbe, Ela só atualiza o protocolo. Aí depois tem o ofício tal, que o Ministério da Saúde, que a Anvisa recomenda ao Ministério da Saúde, a Casa Civil, a suspender a temporada, está tudo escrito aí. Aí número 10, o que eu comento? Não sei como seria isso, mas para ter mais dados, não teria que funcionar os cruzeiros para poder ir lapidando e vendo onde é que estão os furos do protocolo, certo? Por sua vez, em 3 de janeiro de 2021, a Associação Brasileira cessou a temporada de cruzeiro até dia 21 de janeiro e depois, posteriormente, passou por dia 4 de fevereiro. Depois tem os outros dados aqui e tem outra coisa interessante. A embarcação que atinge o nível 4 previsto deve ficar em quarentena, ou seja, a embarcação deveria restringir as suas atividades de acordo com regras estabelecidas pela Anvisa. Perfeito. Das 5 embarcações, só para resumir aqui, das 5 embarcações no Brasil, nós temos 3 embarcações em nível 4, que é o Esplêndida, o Seaside e o Costa Diadema, e depois você tem nível 3, que poderia estar continuando a operar, é o Preciosa e o Fascinosa. Mas você fala assim, Bernardo, mas foi a CLIA que decidiu, as companhias de cruzeiro que decidiram não operar. Mas também sob tremenda pressão da Anvisa, que é o órgão federal, e os entraves também locais, etc., como é que fica? Então, foi uma postura sábia a da CLIA, para não agravar mais a situação, parar, atualizar o protocolo no nível Omicron. Então, foi isso que quis dizer. Vamos falar agora de cada navio. Você tem o Mercê Preciosa, que está no nível 3. A embarcação iniciou suas operações no Brasil no dia 5 de novembro. Ao longo de todos os dias, foi feito o cheque nos tripulantes, passageiros, etc. Nos primeiros dias, temos só 2 casos de Covid, mas aí naquele cruzeiro de Réveillon, teve um surto tremendo de Covid que vocês veem no gráfico aí. Um número máximo de 17 passageiros. Esse navio aqui devia estar com 2.000 passageiros, mas faz as contas. E 75 tripulantes, que esse navio deve ter mais ou menos uns 1.000 tripulantes, certo? Então, o MSC Preciosa fica classificado no nível 13. Aí você tem o MSC Seaside, que é um navio maior, e ele ficou no nível 4, ou seja, ele teria que estar de quarentena, que é o que está acontecendo agora. Mas a gente não sabe o prazo de quarentena, porque é de acordo que varia, que é aquela coisa, analisar navio. Ao longo dos primeiros 35 dias de operação, foram reportados 6 casos de Covid entre os passageiros e tripulantes. Mas aí, na hora que chegou o cruzeiro de Réveillon, deu caso de 105 tripulantes e 31 passageiros com caso de Covid.
Esse foi o caso, aí o navio ficou classificado ao nível 4, tá? Porque ultrapassou a capacidade máxima de cabine, capacidade de 90% de cabines reservadas para isolar os passageiros, os hóspedes que pegaram o Covid durante o cruzeiro, tá certo? Aí depois tem uma tabela contando a cronologia da história do navio e tal, em relação a isso, esse período. E depois tem o Costa Fascinosa. A Costa Fascinosa ficou no nível 3, tá? Houve notificação de 6 casos de Covid e depois saltou para 21 de tripulante e 12 casos de passageiros também no Cruzeiro Réveillon. Ou seja, os cruzeiros Réveillons foram os cruzeiros mais afetados, né? Daí tem um gráfico também que você pode ver com calma depois clicando no link. Embarcação está classificada no nível 3, ok. Depois você tem o MSC Esplêndida, olha o gráfico da MSC Esplêndida, teve um número máximo, esse foi fera, né? 220 em mais ou menos uns 1.100 e poucos tripulantes. É um número alto, e depois tem passageiro com 32 casos de Covid. Mas os casos de tripulantes está alto, porque eles não estão podendo descer do navio, e os tripulantes, eles desembarcam os tripulantes e eles ficam cumprindo quarentena em terra no hotel, tá? Esse aqui é o que tem sido, o que está acontecendo aqui e lá fora também. Mas vamos lá, aí tem toda a cronologia da história aqui, desse período aí do navio. Aí depois vem o Costa Diadema, que está no nível 4 também. Em sua primeira notificação, dia 26/12, reportou 11 casos confirmados entre os viajantes. Tal valor seguiu tendência. Costa Diadema no nível 4. Tá? Em sua primeira notificação, 26/12, reportou 11 casos confirmados entre os seus viajantes. Tal valor subiu a tendência alta, atingindo cerca de 416 casos confirmados no dia 3/1. É muito caso, né? E referida à embarcação teve as suas operações interrompidas. Então você vê o gráfico aí, entre tripulantes 348 e passageiros 204, né? Costa Diadema foi classificada nível 4. Aí você tem todos os detalhes aí, quem quiser clica no link. Aí depois você tem essa outra tabela aqui, que ela é muito interessante. Eu vou dar uma pausa nela aqui, que é o seguinte. Aqui mostra o número total de tripulantes infectados com Covid e de passageiros. Aí tem a somatória total dos passageiros, mas não sei por que na tabela não tem, mas aqui está escrito o número em verde, o número total de tripulantes que foram transportados na nessa temporada. Aí na hora que você faz o cálculo, que eu fiz o cálculo, na tabela faltou a coluna, tá, beleza. Aí então você tem um total de 5,28 tripulantes contaminados de Covid. Isso aí é um índice alto, então tem que mexer realmente essa parte de quarentena de tripulante e deixar os tripulantes sair. Minha humilde opinião, tá? Aí depois você tem os hóspedes com menos de 1%, 0,56%. E depois, somando o tripulante com passageiro durante toda a temporada, que foi o total de 102.321 pessoas, teve um índice de 1,15% de pessoas que pegaram o Covid. Mas aí tem duas questões. Primeira, quem disse que esse índice é alto ou baixo referente a quê? Se outros modais não são mensurados, somente lá fora. Aí você tem referências de lá fora e aqui, certo? E também está fazendo uma conta aqui com relação a toda a temporada. Mas estava bem claro no protocolo que seria analisado caso a caso, ou seja, cada cruzeiro, cada navio, entendeu? Então isso aqui é uma conta interessante, mas que não deve ser levada em conta porque a proposta não era essa. Se está mudando, aí muda, então que melhore a situação para a gente poder voltar a zarpar e atender as demandas mais rigorosas para poder prevenir da nova cepa, né? Agora, continuando, esse aqui são os outros gráficos vamos ver se essa observação 13 aqui. Tem sido registrados 1.146 casos em apenas 12 dias. Ou seja, em outros modais, é aquilo que eu falei, não tem medida nenhuma, não sei o quê. Continuar lendo aqui o que está em verde. Observa-se que quase a totalidade dos casos foi identificada a partir do dia 27 de dezembro. E esse dado sugere que os protocolos
vinham sendo efetivos até então. Aí depois do Covid é que a coisa lastrou, né? Basicamente o que diz aqui a Anvisa. Aí você vê o gráfico aqui do número de pessoas que pegaram Covid com tripulantes. Você vê que realmente estava tudo controlado e depois quando chegou Réveillon que teve o surto. Aí depois você tem esses outros gráficos aqui em cinza, que é do ano passado e desse ano, como é que teve realmente o número dos casos assim bem acentuados, porque agora está tendo, por exemplo, na minha cidade está tendo o número de testes está gigante, então está aparecendo mais testes de Covid, mais casos de Covid, mas também a Omicron alastra mais. Mas aí fica aquela coisa, tostinha é fresquinho porque vende mais ou é fresquinho porque é não sei o quê? Sabe aquela frase da tocinha? Que eu nem sei de cor mais, mas é mais ou menos por aí. Porque as coisas mudam. Antes não tinha vacina, os exames de Covid eram mais caros, eram mais difíceis, agora são mais fáceis, a Omicron alastra mais, então está esse nível acentuado de janeiro. Opinião minha, gente, eu não sou expert no assunto. Mas continuando, o Brasil enfrenta um aumento de número total de Covid, tal. Isso aqui eu achei muito estranho, porque, por exemplo, num relatório da Anvisa só aparece esse gráfico de cima, com o número do Brasil. Agora, eu sempre estou conversando com vocês nos meus vídeos, que eu estou seguindo a retomada dos cruzeiros na Inglaterra e nos Estados Unidos, que eu tenho os dados, mas eu tenho acompanhado mais desses dois países. Então, eu fui dessa mesma origem, esse mesmo site que foi pego esse gráfico, que a Anvisa só colocou, repetindo, a Anvisa só colocou esse gráfico acima, esse que tem o dado do Brasil. Aí eu fui e peguei os dados do gráfico colocando Inglaterra e Estados Unidos. Olha a diferença do Brasil para os outros dois países e lá os cruzeiros estão acontecendo normalmente. Então não pode transmitir a culpa só de cruzeiro porque vai acarretar em leitos e utilização de equipe médica, etc., interno no Brasil, porque eu acho que o gráfico está claro aí, a meu ver, né? A minha humilde opinião. Eu estou comentando aqui o que está escrito aqui e dando as opiniões como uma pessoa que trabalha na área de cruzeiro e que está defendendo dele, que é normalmente, porque a gente tem que ter vários lados de uma história para poder chegar a um senso comum e ver o que pode acontecer, e não apontar dedo e proibir e pronto, acabou. Eu acho isso injusto. Deixem seus comentários aí. Continuando, a Fiocruz destaca que a situação de recrudescimento da pandemia sem dados epidemiológicos disponíveis para apreciação do que está ocorrendo e estimativa de tendências é gravíssima. As evidências sugerem fortemente que a vacinação já faz grande diferença no cenário que se apresenta, comparado a momentos anteriores, ou seja, teve gente que falou assim, não, a Omicron é mais branda porque muita gente está vacinada. Mas eu acho que isso, não sei, como é que faz esse cálculo? Se alguém souber, foi da área de saúde, me explica que eu gostaria de entender isso aí. Tá, aí comentário, 14º, como não tem os dados suficientes como disseram anteriormente, então não tem, você tem que deixar a coisa acontecer para você ter referência e ter dados e coletar dados e não fechar a torneira de vez, né, gente? Eu acho. Para isso temos que ver os números de leitos ocupados, aquilo que eu estava comentando. Próximo passo. Por quase 60% dos casos da doença do país desde o fim do ano passado, nos últimos 24 horas, a maior média móvel foi de 30.139 diagnósticos positivos, ou seja, um incremento de 716% nos últimos 14 dias, o que demonstra a tendência de alta. Ademais, o Brasil registrou, no dia 18/1, 103 mortes de Covid, elevando para 6. A média móvel foi de 120 óbitos, 30% maior do que o cálculo das 2 semanas atrás, o que demonstra... Mas esses números você tem que ver, índice de pessoas com comorbidade, pessoas que se descuidaram, pessoas que são vacinadas, não vacinadas, sabe? Eu acho que apresentar um número geral, acho que é coisa antiga, né? Acho que tem que ter pelo menos, fatiar mais o bolo ali, você saber de onde que vem a questão. Se bem que, enfim, é uma opinião minha, eu estou fazendo esse vídeo, eu estou publicando, o canal é meu, eu adoro conversar com vocês, e eu sei que vocês estão gostando também
também que eu recebo vários elogios. Então nós estamos numa roda de conversa, mas como não está todo mundo aqui em Araxá, então fica todo mundo via vídeo, certo? Tá. A indústria dos cruzeiros é a maior responsável por isso tudo? Entendeu? Essa velha questão que eu estou apontando. Se que a busca aumenta ainda mais na semana do dia 26/12 a 1/1, o que é um indicativo alarmante que se confirma com o aumento de porcentagem do resultado de positivo de Covid. Considerações finais. Os navios de cruzeiro possuem características bastante específicas, uma vez que transportam um grande número de viajantes que buscam atividade de entretenimento a bordo em ambientes semi-fechados ou confinados, frequentemente pouco ventilados. Torna-se a isso as dificuldades operacionais que sejam garantidas as medidas de mitigação. Tá, mas antes estava dando certo, agora veio a variante nova Omicron. Se a gente não zarpou com a nova variante, como é que a gente vai saber o que é bom ou não? Porque antes estava dando certo, entendeu? Então é muito fácil apontar dedo, né? Minha opinião. Vamos lá, comentando meu comentário 17º. O deck das piscinas a céu aberto no meio do mar, onde acontecem as atividades de maior índice de aglomeração, é semi-confinado? 18º. Mas se já julgam sem deixarmos a gente zarpar, sabe? Como é que pode fazer um negócio desse, né? É muito precipitada a decisão da Anvisa, minha opinião. Vamos lá, continuando. Os protocolos definidos pela Anvisa trouxeram dispositivos que permitiram acompanhar o cenário epidemiológico dos navios de cruzeiro durante quase 2 meses, que foram fundamentais para se identificar rapidamente a alteração do número de casos a bordo na penúltima semana epidemiológica de 2021. Em decorrência disso, em 31 de dezembro, com aumento de casos e especificamente entre tripulantes, a Anvisa encaminhou um ofício pedindo para cancelamento da temporada, suspensão, etc, etc. Não vou ler que vai ficar muito longo. E aí a Anvisa apontou no relatório alguns pontos finais aí. Primeiro, a rápida mudança do cenário epidemiológico. Realmente, veio o Omicron, acabou, realmente arrebentou com tudo. Indícios de descumprimento das medidas. Ninguém é perfeito, né? E também se você, é igualzinho no seu trabalho, se você cria regras muito exigentes e se são excessivas, ninguém vai lembrar e muita gente não obedece. Eu sempre tenho um escape, mas antes do Omicron estava dando certo. Então isso aqui não é um ponto, né, a ser considerado, a meu ver, certo? C. Inconsistência nos relatos das embarcações. Isso é questão de alinhamento. Se está inconsistente os relatos, poxa, estava dando certo com a inconsistência dos relatos e não o cumprimento, né? Aí veio o Omicron e acabou com tudo. Então a questão é de você analisar antes e depois e não misturar os dois. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aí você tem o ponto VIM, a letra D. Perdão, aí você tem a letra E. Imprevisibilidade das operações, risco à saúde, prejuízos e transtornos aos viajantes. Aquele negócio de... Você está causando transtorno, de parar a temporada e não deixar prosseguir com um protocolo mais rígido. Porque com certeza que no decorrer da temporada estava indo tudo bem, mas com certeza dava para ver onde achava que tinha alguns furos. Por que não foi aprimorando o protocolo até lá? E aí sim, você sim está causando um transtorno gigante aos passageiros, não é? Umas coisas assim que não dá para entender. De novo, minha opinião, né? Quero saber qual é a sua, escreva aí. O contexto epidemiológico mundial que indica o aumento do número de casos. Isso é óbvio, já falou no primeiro ponto lá. Recomendações de outras autoridades, aí outras autoridades, mas é só a CDC. A CDC não recomenda ninguém a fazer cruzeiro, mas também ela não paralisou. Não ficou dando total pressão da maneira que a Anvisa está conduzindo. Tudo bem que quem parou foi a CLIA, mas a pressão da Anvisa eu acho que está gigante, né? Tipo, qual é? Né? Poxa, tá levando isso pro lado pessoal? Pelo amor de Deus, deixa a gente trabalhar e criar um protocolo mais afim com o Omicron. Mas a gente só vai conseguir isso quando a gente voltar a zarpar, né? Cria uma lista e depois vai melhorando, analisando de embarcação para embarcação e vai adaptando. E para finalizar,
Portanto, o cenário atual é desfavorável à continuidade das operações dos navios cruzeiros. Nesse sentido, com fundamento no princípio das preparações e a partir de todos os dados disponíveis. Essa área técnica recomenda a suspensão definitiva dos cruzeiros dos navios no Brasil como ação necessária de proteção à saúde da população. Gente, parece que os navios é o que vai contaminar a população, que ela que cria maior volume de casos de Covid no Brasil. Ah, pelo amor de Deus, os brasileiros estão viajando no Brasil, entre brasileiros, não tem ninguém vindo do exterior. Você já calculou um voo de longa duração? O volume de voos que tem, a longa duração e de onde que eles vêm lá do exterior para o Brasil? Alguém fez essa conta e vê quanto que esse pessoal trouxe de Covid para cá? A Omicron veio via aérea, não é? Porque não pode vir navegação do navio do exterior, ou via aérea ou via terrestre. Pelo amor de Deus, né? Acho que é muita... sei lá, vamos lá. Aí meu 22º ponto, mas como esses números mensurados somente nos navios cruzeiros servem de referência para tal decisão, de onde veio isso? Quais os parâmetros? Que voltemos a zarpar com o protocolo atualizado. Que os tripulantes passam a sair do navio livremente, que os testes de Covid sejam realizados antes e no dia de embarque. Então, marujos, ficou extenso o vídeo, mas pelo menos eu dei uma pincelada geral, não quis ofender ninguém, eu só quis ler um relatório e apresentar as minhas breves observações em função de tudo que eu vi da retomada dos cruzeiros lá fora desde agosto de 2020, pela pioneira MSC Costa com relação a zarpar sem vacina, estava dando tudo certo. Então, até agora, a da questão foi a Omicron e a Anvisa ser imparcial, né? Totalmente contra os cruzeiros, mas se a gente não der um passo à frente, melhorando e atualizando o protocolo, como é que a gente vai saber qual é o momento certo de voltar com os cruzeiros? Porque a gente vai ter que conviver com ele, e isso é errado. Agora, aquela questão ali, né, de que as companhias de cruzeiro, como é que usa um argumento que prejudica os passageiros se ela está prejudicando em paralisar tudo? Ah, pelo amor de Deus. Né, Marujo? Mas olha, é só uma crítica construtiva, só estou mantendo um papo com vocês. A intenção não é realmente atrapalhar a vida de ninguém, porque a nossa é que está sendo atrapalhada, né? Então é a voz, é o direito de expressão que a gente tem. Beleza, Marujo? Bom final de semana.